Beda, o Venerável, conclui sua história eclesiástica da Inglaterra em 731 DC. É o nosso assunto de hoje em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. O nome Beda em língua saxônica significa oração. Beda é considerado o pai da erudição inglesa. Recebeu formação de monge nos mosteiros de São Pedro, em Monkwearmouth, e de São Paulo, em Jarrow, no nordeste da Inglaterra, uma região que na época era parte do reino da Nortúmbia. Nesse último mosteiro, ele foi ordenado padre aos 22 anos. Morreu com 63 anos na abadia de Jarrow, na Inglaterra, após ter ditado a última página de um de seus livros. Era a véspera da Ascensão, 25 de maio de 735 DC. Vivi bastante, disse ele, ao sentir que a morte se aproximava, e Deus usou bem a minha vida. Ele próprio declara as maiores satisfações de sua vida em 3 verbos: aprender, ensinar e escrever. Beda, conhecido também como Venerável, é famoso principalmente por sua obra-prima A História Eclesiástica do Povo Inglês, um trabalho que lhe rendeu o título de Pai da História Inglesa. Em 1899, Beda recebeu o título de Doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII, um dos mais importantes títulos teológicos da Igreja Católica, e até hoje Beda é o único nativo da Grã-Bretanha a alcançar esta posição. Agostinho de Cantuária a recebeu também foi doutor da Igreja, mas era nativo da Itália. Beda era um habilidoso linguista e tradutor, e suas obras ajudaram a tornar os textos dos primeiros padres da Igreja escritos em latim e em grego mais acessíveis para os anglo-saxões, contribuindo assim com o desenvolvimento do cristianismo inglês. O mosteiro de Beda dispunha de uma grande biblioteca que incluía, entre outras, as obras de Eusébio e Orósio. Esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho de inscrever-se e faça parte da nossa comunidade. Compartilhe os nossos vídeos e, se você gostar, ao final, deixe um like para ajudar o nosso canal. Se você não tem costume de acompanhar canais da internet, você pode ativar o sininho e todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Em uma época que não foi destacada por sua erudição, Beda se sobressai como um guia. O fato de ele ter sido chamado de Venerável testifica o grande conhecimento e a estima que ele desfrutava. Embora a confusão política tivesse destruído muito da cultura, os mosteiros permaneciam como centros medievais de educação e quase não eram afetados. Naqueles locais se aprendia literatura e os amanuenses copiavam manuscritos antigos, e homens estudiosos como Beda se dedicavam aos textos. Os monges preservavam a vida e a sabedoria da Grécia e da Roma com suas obras dos pais da Igreja, e a vida caminhava a passos lentos nas dependências dos mosteiros. Além de ter sido um dos mais brilhantes pesquisadores da sua era, Beda também foi muito devoto. Em uma autobiografia bastante breve, ele narra o seu nascimento nas vizinhanças dos mosteiros de Wearmouth e Jarrow, no norte da Inglaterra, no ano 635. Aos 7 anos, ele passou a ser titulado pelo abade daquela região e viveu o restante da sua vida no mosteiro, jamais se aventurando fora dos seus limites. Embora a idade mínima comum para a ordenação ao diaconato fosse de 25 anos, Beda a recebeu com 19. Sem dúvida, recomendado por sua demonstração de amor, de afeto pela Igreja e pela obra de Deus. Aos 30 anos, tornou-se sacerdote e passou o restante da sua vida escrevendo comentários bíblicos e outras obras ligadas à religião. Sua biografia parece mais um catálogo dos seus livros do que propriamente um relato dos seus feitos. A grande contribuição de Beda para a Igreja foi a História Eclesiástica da Inglaterra, que abrangia a história da Inglaterra desde os dias de Júlio César até os dias de Beda. Embora fosse em muitos aspectos uma história de propósito geral, o foco principal do livro era a cristianização da Inglaterra e a maneira pela qual o paganismo gradualmente foi dando lugar a essa nova religião.
O livro de Beda estava repleto de histórias de missionários valorosos e de chefes tribais e de pagãos que definitivamente viram no cristianismo, no evangelho, a luz da verdade. Preocupado com a verdade da história, Beda cita cuidadosamente as suas fontes ao registrar suas histórias. Beda não tinha dificuldade para acreditar em milagres, mas ele tomava o cuidado de registrar somente os que fossem verdadeiros, afastando-se das lendas de fundo puramente religioso. Histórias como a de Júlio César, de Cláudio, do Papa Gregório, do missionário Agostinho, a invasão das tribos dos anglos, dos saxões e dos jutos povoam as páginas dos escritos de Beda. Os historiadores seculares podem constatar o cuidado de Beda como relator, pois continuam a observar que os seus relatos estão corretos em praticamente todos os detalhes. Antes da história eclesiástica da Inglaterra, as várias tribos inglesas tinham as suas próprias histórias, principalmente na forma de poesia pagã, as quais eram muitas vezes recitadas pelos bardos. Mas Beda apresenta a sua história da Inglaterra pelas lentes do cristianismo, mostrando que um grupo de diversas tribos se transformou em uma nação com uma única religião. A Inglaterra pode agradecer a esse venerável monge o fato de ter consciência de sua identidade como nação e de seu lugar como país cristão. É isso por hoje. Se você gostou, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e deixe um like. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.